Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa leitura do livro O Céu e o Inferno, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. Antes da gente começar a ler, a gente faz a nossa oração. E a oração de hoje é a prece de Chico Xavier. E ela é assim: que Deus não permita que eu perca o romantismo, mesmo eu sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, dolorosa. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que, com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo sentimento por mim. Que eu não perca a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo escurecerão meus olhos. Que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são dois adversários extremamente perigosos. Que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu. Que eu não perca o meu forte abraço, mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos. Que eu não perca a beleza e a alegria de viver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e escorrerão por minha alma. Que eu não perca o amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exigiria esforços incríveis para manter a sua harmonia. Que eu não perca a vontade de doar este enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido e até rejeitado. Que eu não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é pequeno. E acima de tudo, que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente. Que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída dos sonhos, nos sonhos e concretizada no amor. Chico Xavier. Bom, gente, voltamos com a nossa leitura e nós estamos na parte dos espíritos que foram criminosos na vida passada, né? E aí a gente vai falar sobre o espírito do Lemaire, é o nome do senhor. Ele foi condenado à pena última pelo júri de Aisne e foi executado dia 31 de dezembro de 1857. Ele foi evocado em dia 29 de janeiro de 1858. E aí passa a evocação, né? E ele diz assim: aqui estou. E vem uma pergunta para o espírito: vendo-nos, que sensação experimentais? E ele responde: a vergonha, a da vergonha. E aí vem uma pergunta para ele: retivestes os sentidos até o último momento? Ele responde: sim. E vem uma pergunta para ele:
após a execução, tivestes imediata noção dessa nova existência? E ele responde: eu estava imerso em grande perturbação, da qual, aliás, ainda me não libertei. Senti uma dor imensa, afigurando-se-me ser o coração quem a sofria. Vi rolar não sei que aos pés do cadafalso. Vi o sangue que corria, e mais pungente se me tornou a minha dor. E aí veio uma pergunta. Era uma dor puramente física, análoga à que proviria de um grande ferimento, pela amputação de um membro, por exemplo? E ele responde: não. Figurai-vos antes um remorso, uma grande dor moral. E aí vem uma pergunta. Mas a dor física do suplício, quem a experimentava? O corpo ou o espírito? E aí responde: a dor moral estava em meu espírito, sentindo o corpo a dor física. Mas o espírito, desligado também dela, se ressentia. E aí vem uma pergunta. Vistes o corpo mutilado? E ele fala o seguinte, o espírito. Vistes o corpo mutilado? E ele responde: vi qualquer coisa informe, a qual me parecia integrado. Entretanto, reconhecia-me intacto, isto é, eu era eu mesmo. Aí vem uma pergunta para o espírito. Que impressões vos advieram desse fato? Aí vem a resposta. Eu sentia muito a minha dor. Estava completamente ligado a ela. E aí vem uma pergunta. Será verdade que o corpo viva ainda alguns instantes depois da decapitação, tendo o supliciado a consciência das suas ideias? E aí vem a resposta. O espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais o retém os laços materiais, menos pronta é a separação. E aí vem uma pergunta. Dizem que se há notado a expressão da cólera e movimentos na fisionomia de certos supliciados, como se estes quisessem falar. Será isso efeito de contrações nervosas ou um ato da vontade? E aí vem a resposta. Da vontade, visto como o espírito não se tem desligado. E aí vem uma pergunta. Qual o primeiro sentimento que experimentastes ao penetrar na vossa nova existência? Resposta. Um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente cuja causa ignorava. Pergunta. Acaso vos achastes reunido aos vossos cúmplices concomitantemente supliciados? Aí vem a resposta. Infelizmente sim, por desgraça nossa, pois essa visão recíproca é um suplício contínuo, exprobrando-se uns aos outros dos seus crimes. Aí vem uma pergunta. Tendes encontrado as vossas vítimas? E ele responde: vejo-as. São felizes. Seus olhares perseguem-me. Sinto que me varam o ser e debalde tento fugir-lhes. Aí vem uma pergunta. Que impressão vos causam esses olhares? E ele responde: vergonha e remorso. Ocasionei-os voluntariamente e ainda os abomino. Aí vem uma pergunta. E qual a impressão que lhes causais vós? E ele responde: piedade. Aí vem uma pergunta para o espírito. Terão por sua vez o ódio e o desejo de vingança? Resposta: não. Os olhares que volvem lembram-me a minha expiação. Vós não podeis avaliar o suplício horrível de tudo devermos àqueles a quem odiamos. E aí vem uma pergunta. Lamentais a perda da vida corporal? E ele responde: apenas lamento os meus crimes. Se o fato ainda dependesse de mim, não mais sucumbiria. Aí vem uma pergunta para o espírito. Para o pendor para o mal, estava na vossa natureza? Ou fostes ainda influenciado pelo meio em que vivestes?
E aí ele diz, respondendo: sendo eu um espírito inferior, a tendência para o mal estava na minha própria natureza. Quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais do que comportavam as minhas forças. Acreditando-me forte, escolhi uma rude prova e acabei por ceder às tentações do mal. Pergunta: se tivesseis recebido são os princípios de educação. Se tivesses recebido são os princípios de educação bons, né? Ter-vos-ieis desviado da senda criminosa? E ele responde: sim, mas eu havia escolhido a condição do nascimento. E aí vem uma pergunta para o espírito: acaso não vos poderíeis ter feito homem de bem? Resposta: um homem fraco é incapaz, tanto para o bem como para o mal. Poderia talvez corrigir na vida o mal inerente à minha natureza, mas nunca me elevar à prática do bem. E aí vem uma pergunta ao espírito: quando encarnado, acreditáveis em Deus? Resposta: não. Pergunta: mas dizem que à última hora vos arrependeste. Vem uma resposta do espírito: porque acreditei num Deus vingativo, era natural que o temesse. Pergunta para o espírito: e agora o vosso arrependimento é mais sincero? Resposta: pudera, eu vejo o que fiz. Pergunta: que pensais de Deus então? Resposta: sinto-o e não o compreendo. Pergunta: parece-vos justo o castigo que vos infligiram na terra? Resposta: sim. Pergunta: esperais obter o perdão dos vossos crimes? Resposta: não sei. Pergunta: como pretendeis repará-los? Resposta: por novas provações, conquanto me pareça que uma eternidade existe entre elas e mim. Pergunta: onde vos achais agora? Resposta: estou no meu sofrimento. Pergunta: perguntamos qual o lugar em que vos encontrais? Resposta: perto da médium. Pergunta: uma vez que assim é, sob que forma vos veríamos se tal nos fosse possível? E aí ele responde: ver-me-ieis sob a minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. Pergunta: podereis aparecer-nos? Resposta: não, deixai-me. Pergunta: poderíeis dizer-nos como vos evadistes da prisão de Montdidier? Resposta: nada mais sei. É tão grande o meu sofrimento que apenas guardo a lembrança do crime. Deixai-me. Pergunta: poderíamos concorrer para vos aliviar desse sofrimento? Resposta: fazei votos para que sobrevenha a expiação. E essa foi a comunicação com esse espírito. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Deixo para vocês um grande beijo. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.